chegou num ponto que o Oswaldo de Oliveira ele era um exemplo de piada aqui no Brasil, assim, quando você vai citar um rival teu, o treinador foi demitido, joga o Oswaldo de Oliveira, assim, outros treinadores caíram nessa piada, né? Mas não só o Oswaldo, a figura do treinador brasileiro caiu nessa piada. O Mano Menezes é a mesma coisa, o Cristóvão Borges foi isso lá atrás, Celso Roth no Rio Grande do Sul caiu na dupla Grenal e havia um Celso Roth, sabe? Isso é a figura do treinador brasileiro. Por quê? Porque o treinador brasileiro sempre esteve diante de uma má gestão, que ele é a primeira peça a cair, de gestores e diretores de clube que falam, não, eu fiz o meu papel, mandei o treinador embora, e a pressão que existia, tanto dessas gestões amadoras, quanto da mídia, de o cara perder 3 jogos e falar que ele tá pressionado. Por vezes não tá, sabe? Por vezes ele perdeu 3 jogos e não está pressionado. Essa pressão e essa esteira produtiva que não deixa com que os caras façam um trabalho dentro dos seus pensamentos, e também a dança das cadeiras, que fica com esses nomes citados e mais alguns, fez com que eles não se atualizassem e não melhorassem, e não fossem técnicos completos. Os treinadores eles ficaram meio nesse conformismo de que eles vão entrar num time que ou está numa fase ruim ou está quase caindo, e o objetivo deles é não tentar cair. E no final você é mandado embora. E vira um conformismo. O próprio Mano Menezes fala em toda e qualquer coletiva que ele pode que ele vai fazer o trabalho profissional dele até o fim, mas depois vai ser mandado embora. Tipo assim, ele não tá nada pra criar ali, ele só tá pra eu vou só manter aqui onde dá e vou embora. Vira um conformismo porque é uma dança das cadeiras do mercado que eles tinham garantido por não ter treinadores estrangeiros. Por isso o treinador estrangeiro incomoda tanto. Porque ele vem pra cá, trabalha os seus pensamentos e se não der, ele vai embora, ele tem mercado em outro lugar. E aí sempre aquela, né? Você contratado, você demitido, vão pagar uma rescisão milionária e vou pra outro time. E aí fica, né? Mano Menezes, Jair Ventura, vai treinar o Vitória pra Vitória não cair. Aí, sei lá, depois é o Celso Roth, depois é o Roger Machado, e fica... E mais me incomoda do que toda essa dança das cadeiras e esse ressentimento e essa não complexificação do trabalho dos treinadores, o que mais me incomoda é que, por eles não se atualizarem, e por saber que o futebol brasileiro caminha desse jeito em vários momentos, eles tratam todo jogo como uma batalha, eles não precisam pensar futebol, eles podem ir para um jogo com um goleiro que vai rolar por 8, 10 minutos da partida, eles podem cavar uma faltinha e jogar uma bola na área, e todo jogo vira uma batalha, uma guerra, e não necessariamente um esporte que tá ali para entreter o seu torcedor. Que importa manter o emprego ali, né? Exato. Isso é os 3 pontos. Mas isso é uma questão de insegurança desse trabalhador também, por isso que a gente começa o vídeo aqui falando sobre a construção do sindicato, não necessariamente sindicato, mas de uma organização de fato de treinadores, porque essa pressão é insustentável, assim, e muito é culpa organizacional que antecede o treinador esses caras, eles têm que lutar pela vida deles quase o tempo inteiro, porque acontece isso, eles não estão pressionados, eles perderam 3 partidas. Perdendo a quarta, eles começam a narrativa que se cria aqui, perderam essas 3 partidas, eles já são treinadores que já ninguém aguenta mais, não existe mais uma parcimônia pra eles e eles precisam lutar pela vida a cada partida. A torcida acaba também... Comprando, justamente, porque não existe uma organização que olhe pra eles e que eles possam se defender. Hoje você olha o Felipe Luiz no Flamengo e, apesar dos erros e acertos dele, eu vejo o tweet da torcida do Flamengo falando que agradece, mas que no final do ano ele tem que ser mandado embora porque talvez ele não ganhe um título brasileiro. Obrigado, mas assim, vai embora... Como assim? Mas debateram aqui agora, assim, também uma culpa que antecede os treinadores, principalmente, mas é também culpa desses caras não, por eles, beleza, eles vão lutar pelo emprego deles, mas existe uma estabilidade em que eles lutam pelo emprego deles, mas a próxima cadeira vai estar cativa ali pra eles também, e eles não precisam se renovar, eles não precisam se atualizar, e eles não precisam, portanto, pensar futebol. O debate que a gente teve ontem, que a gente conversou ontem sobre isso, e eu acho que é exatamente a razão do ressentimento deles é esse, que foi o que vocês citaram aqui também, a razão do ressentimento deles com os treinadores estrangeiros é que em algum momento a cadeira deles estava garantida em outro lugar, tanto que o Leão fala, se precisar eu volto, tá ligado? Ele fala isso durante o não evento. Não precisa, Leão. Exato, ele fala isso durante o evento. A própria fala o Renato é um cara jovem, mas a própria fala do Fred Caldeira pro Renato em algum momento, o futebol não precisa de você, o futebol não precisa do Leão, o futebol não precisa de ninguém, os novos ares vêm, o espaço vai estar aberto para novas gerações pensarem. Mas esses caras ocuparem o espaço do pensamento e não permitirem um outro espaço, acabou minando esse pensamento, acabou minando a possibilidade do pensamento. Os treinadores estrangeiros começam a ocupar esse espaço porque
começa a se tornar insustentável e eles, ressentidos, começam a odiar a figura do treinador estrangeiro e não odiarem a si mesmos por terem permitido que isso acontecesse.